Numa era distante e primitiva, em um pequeno canto empoeirado da galáxia, eu tive o meu primeiro contato com seres de outra dimensão. Os videogames! Venha comigo em aventuras de volta no tempo e histórias sobre a minha vida com os videogames. Neste podcast chamado Hey, você conhece o Mario? Here we go! E aí, meu amigo, boa tarde. Como é que você tá? Aqui é o Ninos. Eu tava pensando hoje num tópico legal para conversar com você. Colecionismo. Não só de videogames, cara, mas colecionismo no geral. Você coleciona alguma coisa fora videogames? Ou você coleciona videogames, mano? Comenta aí. Cara, eu já colecionei muita coisa na vida, bastante coisa mesmo. Mas é engraçado porque ao mesmo tempo que eu colecionava as coisas, eu nunca me considerei um colecionador. O que eu quero dizer com isso, mano? Eu vejo muito assim, alguns amigos que se dizem colecionadores de games, né? E aí, os caras estão sempre assim, buscando o produto ideal, sabe? Assim, tipo, o jogo tem que estar dentro da caixa, de preferência lacrado. E esse jogo ele nunca vai poder ser jogado, sabe? Ele tem que ficar ali lacrado na caixinha. Ou uma embalagem em boa condição, tem que ter um manual em boa condição e tudo mais, né? Esse é o tipo de pessoas que eu tenho um contato assim que eu vejo como colecionadores, né? Bom, por que eu não me considero um colecionador? Porque sim, eu gosto de ter as coisas. Isso é uma coisa minha, sabe? Eu sempre gostei de ter as coisas na minha mão, assim. Eu acho que pela geração que eu nasci, sabe? Anos 80, né? E final dos anos 80 e anos 90 ali. Então tudo, por exemplo, a minha geração, né? Do final dos anos 80, a gente foi a última geração, né, cara? Os millennials foram a última geração que viveu num mundo completamente analógico, né? Então a gente viu essa transição do analógico para o digital. Então quando a gente era criança, adolescente ali, pré-adolescente e tal, né, a gente não tinha outra forma de você consumir música que não fosse ter um CD. Ou talvez até uma fita cassete anteriormente, sabe? Não tinha uma forma de você assistir um filme que não fosse ter um DVD ou um videocassete. Não tinha como você consumir conteúdo digitalmente, né? Então se você queria ler um quadrinho, você tinha que ter aquela revista. Se você quisesse ver as notícias, você teria que ter um jornal físico na tua mão ou uma revista física de papel mesmo, cara. Como os maias faziam, né? E eu acho que por eu ser a última geração que teve acesso a isso, a mídia física, vamos dizer assim, eu valorizo bastante isso, sabe? E eu entendo que pode soar estranho, né? Principalmente para a geração mais nova e tudo mais. Mas, cara, eu gosto de ter as coisas. Porém, olha só, conforme eu fui ficando mais velho, eu sempre gostei muito de ler. Lembra que eu comentei com vocês lá no começo? Eu gosto muito de ler, né? Sempre gostei bastante de ler, me interesso muito por várias coisas. Videogame sendo uma delas. Mas eu não diria nem que videogame talvez seja meu hobby principal. Eu gosto muito de ler, gosto bastante de arte, história, filosofia, política. Gosto bastante de tudo, cara. E assim, quando eu comecei a colecionar, digamos assim, as minhas primeiras coleções, né? Eu tinha muito aquela vibe de tipo assim, de preciosismo, sabe? Eu preciso ter. Por exemplo, vamos pensar nos videogames, né? Eu preciso ter o jogo, mas tem que estar na caixinha, tem que ter o manual, tem que estar impecável. Muito desse preciosismo assim que eu vejo no colecionismo, né? Só que conforme eu fui ficando mais velho e me aprofundando mais nos meus estudos filosóficos, né? E lendo mais sobre história e essas coisas assim, sei lá, minha mente foi mudando. Eu acho que conforme a gente vai envelhecendo, muitas vezes a gente vai amadurecendo, né? Não acho que isso seja uma regra, né? Não é a tua idade não diz se você é maduro ou não, mas conforme eu fui crescendo, então, eu fui amadurecendo, fui ficando um pouco mais velho, mais experiente, eu fui percebendo que carregar esse tanto de coisas comigo não era mais o que eu buscava, sabe? Então, assim, quando eu. Até o momento que eu morava com a minha mãe, na casa da minha mãe morava na. Lembra que eu comentei com vocês, acho que no episódio passado, que ela morava lá naquela cidadezinha do interior, na área rural, né? E a casa da minha mãe era uma casa grande, porque ela foi construindo ao longo da vida dela.
Quando a gente se mudou para essa casa, ela era uma casa pequena, mas minha mãe nunca parou de construir, sabe? Ela queria deixar um patrimônio pra gente, né? Então ela foi sempre construindo. Então a casa da minha mãe, ainda mais hoje que ela mora sozinha, né? É uma casa bem grande. Então quando eu morava com a minha mãe, eu me sentia confortável em ter bastante coisa, sabe? Então, nessa época, assim, lá em 2000 e pouco, quando eu me mudei para a cidade que eu moro hoje, que é uma cidade grande, é uma cidade bem grande, quase 800 mil habitantes, eu descobri que eu poderia ter as coisas que eu nunca tive chance de ter nessa cidadezinha. Porque nessa cidadezinha onde eu morava, não existia livraria, não existia loja de videogames. O máximo que eu tinha ali era uma loja de CDs, existia uma loja de CDs. E como eu amo muito música, muito, muito mesmo, quando eu tinha um dinheirinho sobrando, eu comprava um CD. Então essa foi, acho que a primeira, na verdade foi a segunda coleção que eu tive. Bem, a primeira coleção que eu tive foi quando eu era criança, que era gibis. Gibis, né? Meu pai me dava gibis de vez em quando, minha mãe também. E isso despertou em mim uma paixão por histórias em quadrinhos. Mas eu lia de tudo, cara. Eu tinha a minha coleçãozinha da Disney, Pateta, Donald, Mickey e tal. Tinha também uma pequena coleção de Turma da Mônica, né? Tudo usado, tá? Tudo no sebo, assim. Não tinha sebo nessa cidadezinha que eu morava, mas a minha mãe sempre trabalhou em outras cidades, né? Ela sempre viajava bastante. Então, em algumas cidades que ela trabalhava, que eram cidades maiores, existiam sebos. E, inclusive, uma vez ela trabalhou na frente de um sebo, num lugar que ficava na frente de um sebo em outra cidade. E aí ela me trazia, cara, esses quadrinhos, né, de sebos assim que eram bem baratinhos, era coisa de 10 centavos, 20 centavos, uma história em quadrinho naquela época, então eu fui montando minha coleção de quadrinhos quando era moleque. Mas, ao mesmo tempo em que eu gostava bastante da minha coleção de organizar, de cuidar assim, eu também nunca fui muito apegado ao objeto, sabe? Então logo eu me desfiz dessa coleção. Quando eu via que alguém poderia aproveitar aquilo que eu já tinha aproveitado, eu gostava de dar minha coleção para alguém, sabe? Então eu dei essa coleção de quadrinhos para alguma criança que eu não me lembro. Sempre que ia alguma criança, então visitar a casa da minha mãe, né? Filha de alguma amiga e tal, eu sempre acabava dando alguns quadrinhos e tal, né? Embora assim, porque crianças mais novas e tal, né? Então eu nunca fui muito apegado a isso. E eu ia sempre dando embora até que acabou essa coleção de quadrinhos, não me sobrou nada, né? E tudo bem, tranquilo, isso nunca me afetou. Bom, minha segunda coleção, cara, foi minha coleção de CDs. Né, na época pré-internet ali, então eu gostava muito de consumir música e o único jeito de consumir música era comprando CDs. As bandas que eu curto, né, são bandas de heavy metal, banda de metal antigo, assim, então não tinha no camelô da minha cidade. Se tivesse no camelô, eu compraria os CDzinhos piratinhas também, mas não tinha, então eu tinha que ir na loja de rock, tinha uma lojinha de rock na minha cidade, e comprava os CDs originais lá. Eu já trabalhava nessa época, com meus 15, 16 anos, né? E aí, com o meu dinheirinho do meu salário, que eu ganhava R$200 no meu primeiro salário, eu gastava tudo em CD. E assim eu fui montando a minha coleção de CD, sabe? E aí, conforme o tempo passou, mudei para uma cidade grande, né? E nessa cidade grande já começamos a ter internet. Eu fui ter contato, realmente ter internet na minha casa, com 22 anos. Então, com 22 anos, eu comecei a entrar nos fóruns e descobrir outras bandas e tudo mais, baixar os MP3, né, e tal. E aí eu fui me desfazendo da minha coleção de CDs também. Hoje eu tenho ainda bastante CDs, mas são os CDs que eu realmente gosto muito, das bandas que eu realmente gosto de verdade, sabe? Bom, por que eu não me desfaço desses CDs? Primeiro, porque eles não têm valor. Então se eu fosse dar eles embora, eu teria que literalmente dar esses CDs embora, porque ninguém compraria eles hoje, né? E são CDs que eu tenho bastante apego com eles, porque são CDs que eu tive que importar, às vezes esperar meses para chegar. E aí são de bandas que realmente eu gosto muito, que marcaram a minha vida, fazem parte da minha vida. Não ouço mais, né? Porque hoje em dia temos os Spotify, os streamings, né? Mas eles estão aqui e me lembram de um período muito gostoso da minha vida. Mas a maioria eu já dei embora, fiquei só com os que eu realmente gosto, né? Bom, depois eu também comecei a colecionar revistas de games, cara. Foi quando eu realmente resolvi investir no meu hobby de videogames. Eu trabalhava com isso, eu trabalhava numa loja de games, né? Então eu resolvi investir um pouco mais nesse hobby que eu gostava tanto, comprava bastante revista, mesmo na época da internet, eu ainda comprava revista de games, né? Então eu tive uma grande coleção de revistas de games também, com mais de 1000 revistas. Mas, de novo, né, com o tempo, sim, eu fui passando a maioria, fui dando embora, fui levando nos sebos, fui doando, e fiquei só com algumas revistas que eu realmente gosto muito, são jogos que falam sobre jogos que eu gosto muito, né? Revistas com jogos
que eu curto bastante na capa, então essas daí eu fiquei. E, né, por fim, a minha maior, digamos, coleção foi a minha coleção de games mesmo. Que eu já tive, vamos dizer, consoles considerados talvez raros, né, jogos raros, já tive também. Só que na época não se pensava desta forma, né. Então esses consoles, cara, raros que eu tive, jogos raros, na época se comprava barato, se vendia barato, não tinha essa ideia de valor atrelado aos videogames ainda como tem hoje, né. Então quantos videogames eu não dei embora, cartuchos, discos, né, porque realmente não tinha esse apego emocional. Bom, e aí eu descobri que existia realmente um negócio do colecionismo de videogames. E aí, como todo mundo que descobre um novo hobby, né, eu fiquei muito empolgado, cara. E aí, já tinha internet em casa, então eu entrava nos fóruns e procurava saber o que era mais valioso para ver se eu conseguia encontrar, sabe? Ia nas feiras de rolo para comprar jogo, para ver o que tinha lá. Entrava no eBay, na época que o Mercado Livre estava engatinhando, assim, sabe? E não tinha nem OLX, nada, então muitas vezes sei lá, cara, achava uma coisa ali que ninguém dava valor e acabava comprando, né? E isso era legal, esse garimpo, né? Ficar caçando jogos online, ir nas feiras e ficar conversando com a galera, ver o que as pessoas estavam levando lá pra trocar. Eram coisas legais, eram coisas divertidas de fazer. E aí fui montando a minha coleção, né? Com aquele preciosismo todo, tudo na caixinha, bonitinho. E aí conforme o tempo foi passando, né? Como eu comentei lá no começo, fui ficando mais velho, cara. E aí mudei para minha própria casa, né? Hoje moro aqui no meu apartamento, não é um apartamento grande, então não tenho mais espaço para ter tudo que eu queria ter, de verdade, que eu gostaria de ter, né? Quem não gostaria de ter um fliperama em casa, não é verdade? Cara, sabe uma máquina que eu queria ter aqui em casa, velho? De fliperama? Na verdade é uma máquina de pinball que eu gostaria de ter. É a máquina do filme Tropas Estelares, mano. Porque é um filme que eu gosto muito e é uma máquina muito da hora, mano, de pinball. Se você tiver a chance, dá uma olhada no YouTube, procura ela depois. É uma máquina que eu gostaria de ter. Gostaria de ter mais máquinas relacionadas a Star Trek também. Talvez algum pinball relacionado a Star Trek ou Star Wars, que são séries de ficção científica que eu gosto bastante, mano. Eu adoraria ter em casa. Quem não gostaria de ter, na verdade? Uma máquina de pinball maneirona, de algum jogo que você curte muito, de algum, desculpa, filme, talvez que você curta bastante. Todo mundo acho que gostaria de ter, mas além de ser muito caro, né? Não tem espaço em casa. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: com o tempo também fui me desfazendo da minha coleção de games, né? E hoje eu ainda tenho, assim, bastante coisa, eu diria, razoavelmente bastante coisa, bastante sistemas ainda. Mas chegou uma época que eu tinha, sei lá, cara, 15 Playstations, sabe? Tipo, 10 Nintendo 64. Pra quê? Pra que isso, sabe? E aí, conforme eu fui ficando mais velho, envelhecendo, eu fui percebendo que realmente essas coisas não satisfazem a gente. Eu ia acabar tendo 50, 100, 200 Playstation e isso nunca ia me satisfazer, sabe? E com o tempo eu fui percebendo que eu fui me afastando desse tipo de galera, assim, do colecionismo e tal, né? Então, assim, por exemplo, hoje eu nem consigo me lembrar de qual foi o último jogo físico que eu comprei pra minha coleção, sabe? E pra falar a verdade mesmo, eu nem considero mais que eu tenha uma coleção. Eu tenho vários itens porque foram que eu fui comprando durante a minha vida. Mas a maioria desses itens não está na caixa, não está numa boa ordem não tá assim conservadinho, sabe? Muitas vezes não tem nem manual, nada. E são realmente os jogos que eu gostei, assim, que eu fiquei. E o resto eu passei e dei tudo embora, cara. Doei, dei embora. Também não me apeguei a isso, sabe? Então hoje eu tenho uma coleção mais enxuta, que eu realmente não vejo mais como coleção, né? Às vezes as pessoas vêm em casa e falam, que legal a sua coleção e tal. Eu falo, cara, não é uma coleção, são itens que eu fui comprando ao longo da minha vida e como não tenho de guardar, foram ficando aí, mas não quer dizer que seja uma coleção, são simplesmente, né, coisas que eu fui adquirindo pra jogar mesmo. Então, se eu comprava um jogo, era pra abrir, pra jogar, se eu não gostava eu já trocava com alguém, né, vendia e tal. Então assim, eu fui ficando só com os títulos que eu realmente gosto. Mas, hoje ainda vejo, cara, depois de todos esses anos, a galera ainda fissurada nesse lance de coleção. E veja bem, não tenho nada contra isso, pelo amor de Deus, cara, não me entenda errado. Eu acho muito legal as pessoas colecionarem as coisas. Esses dias eu tava vendo um vídeo no YouTube de colecionadores de brinquedos, cara. E tinha um cara que tinha uma coleção de Hot Wheels lá, maneiríssimo. E eu acho muito legal, sabe? O cara vai lá na feira, nessas feiras de brinquedo, compra, troca, isso eu acho muito massa. Mas eu não sei, eu não sei se isso
talvez por ter ficado mais velho, mas eu vejo as coisas hoje muito assim fora do controle, sabe? E às vezes uma coleção acaba se tornando um colecionismo, que era para ser um hobby saudável, uma coisa legal, acaba se tornando muito obsessão, cara, sabe? Algo obsessivo, velho. E eu tenho notado isso em alguns amigos, sabe, que ainda colecionam, né? Então, eu estou em vários grupos de games, assim, e eu estou em vários grupos de games, né? E invariavelmente eu estou lá em um grupo de colecionismo também, né? Que é de um amigo meu das antigas que me adicionou no grupo, mas assim, eu fico olhando, cara, e eu vejo que esses caras eles gastam milhares e milhares de reais por mês, às vezes eles não têm de onde tirar, sabe? Dá um jeito de arranjar o dinheiro, tal, e vai atrás de comprar coisa. E pra mim se torna um negócio um pouco, eu acho excessivo, sabe? Às vezes parece que o jogo, que a diversão do jogo, aquele hobby, né? Cultivar aquele hobby fica em segundo lugar, sabe? Parece que o que importa mesmo é você comprar e ter e comprar, né? Fica nesse ciclo, eu preciso comprar, aí quando eu compro agora eu preciso comprar outra coisa, tem sempre a próxima grande coisa que a pessoa precisa comprar, né? A próxima grande coisa que aquela pessoa precisa ter, não importa quanto custe, sabe? E eu fico pensando assim, cara, até que ponto o colecionismo no geral pode ser algo saudável, sabe? Então, tem muitas coisas que eu gosto na vida, que eu gostaria muito de colecionar. Gostaria de colecionar livros, gostaria de colecionar bonecos também. Mas aí eu penso, poxa, mas esse dinheiro poderia ser mais bem empregado em outros aspectos da minha vida, sabe? Então, por exemplo, sei lá, você gosta bastante de Star Wars. Muito legal, seu hobby e tal. Beleza, tem ali, cara, teus bonecos preferidos, mas será que você precisa ter todos os bonecos de todos os personagens de todos os Star Wars, tudo na caixa e tal? Quer dizer, até que ponto isso vai trazer uma satisfação pra você, né? E eu percebo que isso, cara, aliado assim ao culto ao consumismo desenfreado, sabe? Todo mundo precisa comprar ou tá comprando o tempo todo, cara, adquirindo coisas novas, né? E aí assim, a partir do momento que a pessoa adquire aquilo, se torna a coisa velha, obsoleta, precisa ter a outra coisa, né? Aquela empolgação da compra e tal. Então eu fui me afastando disso e hoje eu consigo olhar pra isso assim, cara, pra esse, digamos, colecionismo obsessivo, sabe? Com uns olhos mais distantes e perceber que, caraca, eu fiz parte disso por um tempo, né? Não é que me fazia mal, mas eu fico pensando, poxa, até muito recentemente na minha vida, eu nunca tinha ido viajar, você acredita, velho? Nunca tinha feito uma viagem, né? Nunca tinha ido num bom restaurante de verdade, um restaurante bom mesmo, assim, sabe? Nunca tinha me dado ao luxo de, sei lá, cara, de fazer coisas que as pessoas fazem normalmente, como fazer um curso que gostaria de fazer, viajar com a família, ou, sei lá, sabe, investir na casa, na própria casa, né, cuidar das coisas que precisa, porque eu tava ali focado em uma coisa tão superficial, sabe, ao meu ver, né, tão superficial. Então, eu queria saber de você, cara, eu quero que você comenta aí, troca ideia comigo também, para eu poder ver outras perspectivas, para eu não ficar falando sozinho comigo mesmo, né? É sempre muito legal ver outras perspectivas das outras pessoas sobre esse tema do colecionismo, né? Que é o que eu tava pensando hoje, tava aqui organizando minhas coisas, limpando a casa, e falei, puxa vida, como eu ainda tenho bastante coisa, né? Eu ainda tenho bastante coisa. E será que uma hora eu vou me desfazer delas? Talvez. Possivelmente sim, eu diria. Sabe? E o mais louco é que eu sei que quando eu for me desfazer dessas coisas, eu já sei exatamente o tipo de pessoa que eu vou falar, sabe? Falar, olha, estou me desfazendo da minha coleção de games. Pronto. Eu já sei que vão ser coisas que eu realmente vou me desfazer com bastante facilidade, sabe? Bom, eu ainda tenho vontade de colecionar coisas? Não sei. É uma pergunta que às vezes eu me faço. Eu não sei se é o meu tipo de personalidade, mano, mas às vezes eu me empolgo bastante com alguma coisa, sabe? Conheço alguma coisa nova, ou me empolgo com alguma coisa e falo, putz, gostaria de ter isso aqui. E eu acho que isso é muito coisa do ser humano também, né? Tá no nosso DNA, né, cara? Aquela coisa de acumular pra não passar falta, né? Coisa do Homem das Cavernas, manja. Mas, sei lá, por exemplo, o que eu gostaria de ter hoje relacionado à coleção de videogames?
o que eu gostaria de ter, mas eu não vou comprar, não faz sentido mais pra mim ter, mas eu gostaria. Se, por exemplo, se eu tivesse bastante dinheiro, se dinheiro não fosse um problema, e se eu morasse numa casa bem grande, eu gostaria de ter mais alguns títulos que eu não tive quando era moleque. Tem 2 títulos que vêm bastante na minha mente. Sempre que eu penso assim, poxa, que vontade de comprar um jogo como eu comprava antigamente, uma mídia física, né? Porque mídia física acabou basicamente. Então, tem 2 jogos que estão sempre na minha mente quando eu penso em que gostaria de comprar, vem aquela vontade de comprar um game novamente. Bom, 2 jogos que marcaram a minha infância, né? Eu sou muito fã de survival horror, cara. Eu gosto muito. Principalmente da era Play 1, Dreamcast, né? Quinta geração ali, eu gosto bastante, velho. Doom 3 ali, aquela época, eu gosto muito. 2000 e pouco, sabe? Então, eu acho que os únicos 2 jogos que eu gostaria mesmo de comprar e ter pra mim, não digo nem parte da coleção, mas gostaria de tê-los fisicamente, é o Silent Hill 1 de PlayStation 1, porque é um jogo que me marcou muito, e uma hora eu conto a história dele pra vocês. Ah, posso contar agora, é uma história curtinha, né? Mas resumido, é assim, quando eu tive o meu Play 1, cara, eu morava nessa chácara, nessa área rural, lembra que eu contei pra vocês? E aí minha mãe trabalhava fora, e meu irmão já era mais velho que eu, então ele saía com os amigos no final de semana e eu ficava sozinho em casa. Então o que eu fazia? Jogava. Ficava jogando meu Play 1. Bom, aí minha mãe me deixava uns trocados nessa época que eu ainda era moleque, e aí eu pegava o ônibus, descia na cidade, pra comprar tipo assim, algum salgadinho, um refri, alguma coisa. Às vezes até quando sobrava um trocadinho assim, passava no camelô, comprava um filme, um DVD, pra ficar assistindo à noite, sabe? Bom, e aí quando eu tinha esse Play 1, então eu sempre ia na banquinha do camelô, que era próximo da rodoviária mesmo, que eu ia pegar o ônibus pra vir em casa, e ficava olhando os jogos. E aí o cara já me conhecia, o cara da banquinha. E ele sabia que eu gostava de jogos de terror, tipo Resident Evil e Alone in the Dark, né? E ele falou, cara, chegou um jogo aqui, cara, que você vai pirar, mano. Você vai ficar doido. Um tal de Silent Hill. Eu falei, putz, mas o que é o jogo? Ele falou, cara, é tipo Resident Evil, mano. Tipo Resident Evil, tem monstro e tal. Eu falei, putz, basta pra mim, é tudo que eu precisava saber, é isso, cara. É tipo Resident Evil. Beleza, levei o jogo pra casa. Mano, agora eu quero que você imagine. Um moleque, eu devia, sei lá, ter meus 14 anos, 13 anos, sozinho, numa casa grande, numa chácara, no interior da cidadezinha, onde a gente não tinha telefone, não tínhamos internet, né? Se eu precisasse falar com a minha mãe, eu tinha que ir no vizinho, porque ele tinha linha telefônica. Numa época assim que a luz, a eletricidade da rua, a luz da rua, dos postes, ficava lá embaixo na porteira. Então a minha casa ficava lá pra cima, no meio de um breu total. A gente não tinha vizinhos, os vizinhos também eram chácaras, então era tudo bem escuro. E aí era só eu, uma televisão e Silent Hill, numa casa sozinha, cara, com aquele eco assim. Mano, foi uma experiência que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, jogar Silent Hill 1, justamente por causa dessa atmosfera. Sabe, de estar sozinho em casa à noite, aí eu olhava pela janela, aquele vento balançando as árvores, e a luz distante do poste da rua fazendo sombra nas árvores, parecia que os galhos eram mãos, assim, cara, balançando contra a janela, aqueles barulhos de árvore ao vento, assim. Mano, eu nunca vou esquecer, eu acho que por isso que esse jogo me marcou tanto. Ele foi meu companheiro, assim, por um bom tempo, cara, porque eu jogava bastante Silent Hill, como não sabia inglês, né? Demorava pra terminar, tá, o jogo. Bom, e o outro jogo que eu gostaria de ter fisicamente é o Resident Evil Nemesis, que é o meu Resident favorito até hoje, porque foi o primeiro Resident Evil que eu joguei. Gostei muito dele, o Nemesis ainda é o meu monstro preferido da ficção, assim, eu gosto muito dele. E é um jogo que eu gostaria de ter fisicamente, não importa a versão, se é Play 1, se é Dreamcast, se é GameCube, não importa, cara. Mas eu sei que dificilmente eu vou ter um desses 2 jogos, porque eles têm valores exorbitantes hoje em dia, né? Então assim, o que me leva de novo ao tópico do colecionismo do começo da nossa conversa. Na última feira de games que eu fui com a minha esposa em São Paulo, eu achei um Resident Evil 3 lá, do Play 1. E ele não tava em boas condições, cara. Sabe, dava pra ver que era jogo de locadora, que ficou bastante no sol, porque a capinha dele tava quase apagada, assim, a capinha do jogo, bem fraquinha as cores, assim, sabe? Então você vê que era uma cópia bem judiada ali. No disco eu não vi, né, mas devia estar bem usado também. E ele tava sendo vendido por R$500.
Eu falei, cara, eu não consigo entender pessoas que pagariam R$500 num jogo desse, sabe? Realmente não entra na minha cabeça. E claro, cada um faz o que quer com o próprio dinheiro, não tô aqui pra julgar ninguém. Mas essa realidade parece tão distante de mim, sabe? Quer dizer que eu não poderia comprar? Ah, tudo bem, poderia até parcelar e comprar. Mas eu me sinto tão desconectado das coisas, cara, assim, fisicamente, materiais, eu digo, sabe? Me sinto mais, assim, numa vibe de essencialismo mesmo, velho. Tipo, quando eu quero alguma coisa que eu realmente quero ter aquela experiência, se eu conseguir de alguma forma gratuita que não seja ilegal, tipo algum livro clássico que eu quero ler, se eu achar em PDF e tal, pô, eu leio ele e apago depois e pronto. Se não, eu compro, leio e depois me desfaço, cara. Sabe, não tenho mais essa vibe de acumular as coisas, né? Bom, então me diz aí, cara, como é que você se sente com relação ao colecionismo em 2025, né? Que é quando eu tô gravando aí esse episódio. Eu sinto que passou realmente do limite. Eu acho que as pessoas estão um pouco obcecadas com isso, né? E eu acho que muitas vezes os jogos acabam ficando em segundo plano. Aquela arte ali do jogo fica em segundo plano. A pessoa às vezes compra pra nem jogar, sabe? Mas mais pra ter mesmo, pra ostentar, né? Bom, essas são as minhas impressões sobre o colecionismo hoje, cara. E gostaria de novo de saber de vocês. Então comentem aí embaixo. Aqui é o Ninos saindo fora. Vejo vocês no próximo episódio. Fui!